Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui quem fala é Cid Gonçalves. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, aqui pela Rádio 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro, ano 2013, mais um dia que Deus nos dá de presente. E a nossa equipe está prontinha para te atender, para te receber com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Aí Cardoso e a nossa querida Cátia Regina, a Catita. Está no ar o Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Lembrando que você vai ligar até as 2 da tarde. 3 opções de nota. Você liga, vota e hoje você concorre ao CD O Sonho Não Acabou. CD muito bacana, muito legal, da Gisele Nascimento. O CD Liberta-me, de Fernanda Brum. E ainda para pessoas que vão participar pelo Facebook, hoje concorrem ao DVD de Leia Mendonça. Recordações aniversariantes da semana. O problema todo é que o tempo passa, mas para ela o tempo desconsidera. É sério, verdade. Pois é, então você liga, vota, tem 3 opções de nota. Você liga, vota e o debate campeão da semana reprisado no domingo, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. O assunto de hoje do nosso Debate 93 é esse: sou mãe de um adolescente. Na igreja é uma bênção. Pula, canta, participa de tudo, mas em casa, misericredo, só Jesus, viu? Não obedece, tem uma preguiça enorme de fazer qualquer coisa que eu peça, além de se trancar no mundinho dele e deixar de lado a família. Aí eu fico me perguntando, como é que pode ser tão entrosado na igreja e em casa ser quase um desconhecido, hein? A inconstância é normal num adolescente? O que os pais devem fazer para que tenham um bom relacionamento com os filhos adolescentes? A melhor coisa é que na fase da adolescência os pais não cobrem nada. A adolescência, e nela, nós devemos ser pais ou amigos dos nossos filhos. Muito bem, pela ordem da escolha dos destaques, ela que fez aniversário essa semana e, como eu disse, o tempo é desconsiderado por ela. Porque o tempo passa, mas ela continua cada vez mais Leia Mendonça, cada vez mais bonita, cada vez mais tudo. Leia Mendonça escolheu o primeiro destaque de hoje. Sou mãe de um adolescente. Minha querida pastora Leia Mendonça, bom dia, parabéns de novo, que Deus abençoe, feliz aniversário, é aquele monte de coisa que a gente fala, que a gente deseja de coração para você. É verdade, e eu fiquei muito feliz em ouvir você dando aquele depoimento sobre mim lá no culto terça-feira na minha igreja. Amém. Eu te amo, viu? Você é uma bênção na minha vida. Eu estou muito feliz de estar aqui no debate. Bom dia para todos. Estar com os demais debatedores que vão se apresentar daqui a pouco. Eu escolhi essa frase, sou mãe de adolescente, porque quando se fala em adolescente parece que as pessoas ficam desesperadas, né? E a adolescência é só mais uma fase da vida. O que está acontecendo com seu filho não é uma exceção, ele não é uma exceção. Acho que todos os adolescentes, uma minoria é a exceção, fazem a mesma coisa. São mais retraídos nessa época, gostam de estar mais perto dos seus iguais. E eu gostaria de destacar aqui exatamente que a adolescência é só mais uma fase da vida. Ela passa, como todas as outras. A primeira fase é o maternal, quando o bebê só quer comer e dormir. A segunda fase é o infantil, quando a criança não entende, não questiona, mas também não obedece. A terceira fase é o junior. Ele não entende, não questiona, mas obedece com medo da disciplina. A quarta fase é a adolescência. Essa fase mais difícil do relacionamento, porque é a fase do questionamento. É quando a criança começa a raciocinar. Ela quer entender as coisas. E às vezes o adolescente confuso, ele quer entender, nem sempre pergunta, quase nunca obedece, mas se os pais souberem se relacionar com esse filho no diálogo, abraçando, tentando entender, um diálogo que não seja para reprimir, nem para acusar, nem para
causar traumas, mas um diálogo que seja para atrair, para trazer para perto, com certeza essa fase vai passar e você vai conseguir dar uma educação, formar um caráter bonito no seu filho para a próxima fase, que é a maturidade. E na fase de também colher as pérolas, né? Exatamente. Fazer um parâmetro, né? Ai, muito bem, meu querido reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista em Copacabana, muito bom dia, campeão, seja bem-vindo. E aí, pai de uma adolescente, amigo? Ou já passou dessa fase? Eu ainda não passei. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, aos ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. Eu não cheguei, a minha filha já está com 9 anos, vai fazer 9 anos, né? E eu já estou estranhando os telefonemas, aquela fase de telefonema. Como é que é o negócio? Já? Já liga a coleguinha, eu já começo a ficar... Eu confesso que eu não estou preparado ainda para lidar com esse tipo de questão, né? Mas eu creio que Deus vai me preparar, que o pastor Jean Léa passou por essa fase, deputado, enfim. Eu também tô nessa, tá? Você tá nessa também? Então você podia dizer melhor do que eu. Então, assim, nessa fase, eu acho que toda cobrança, principalmente que essa mãe que está aqui, nosso ouvinte, é natural a gente, sabe, fazer essa separação. Ela, do jeito que ela coloca aqui, que é uma bênção na igreja, em casa ele não consegue ser. Eu acho que isso não é um problema só de quem é evangélico. Eu acho que se ele não estivesse na igreja, há mães que podem dizer assim: olha, meu filho na escola é um, em casa é outro. Quando está na casa da vovó é um, em casa é outro. Quando está com titia é um, em casa é outro. Por quê? Porque é o meio que ele está se sentindo bem, é o meio que ele está se libertando, é o meio que ele se conhece, é o meio que ele é aceito. Então, a partir do momento, eu vejo um problema nisso? Vejo, mas também vejo um problema na forma que os pais estão lidando com essas situações. Confesso que, como me sinto despreparado, né, nenhum pai ou mãe sabe, tem a receita pronta de se criar um filho. Agora, não são com cobranças excessivas, não adianta você impor, querer só que ele faça, como diz o meu avô, não, meu avô antigamente só olhava para mim, a gente mudava de raciocínio ou de posição. Só que hoje é diferente, eu não posso exigir que meu filho seja criado, ou minha filha, da forma que eu fui. Então, assim, eu preciso entender o tempo dele, o espaço dele, as amizades dele, e como o deputado até numa conversa inicial falou, com uma conversa, diálogo, amor, entendendo, não aceitando muitas vezes, porque aceitar é uma coisa, entender é outra. Entender aquele momento, aquele espaço, para que ele possa realmente ser aceito e poder passar aquela fase sem as pressões que a sociedade já exige. E é muito preconceituosa a adolescência. Sem dúvida alguma. Pastor Jean Marques, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, bom dia, campeão, seja muito bem-vindo, pai de adolescente, amigo. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, pai de 3 adolescentes, né? Olha isso, hein? Eu tenho filhos, menina com 16 e 2 rapazes, 14 e 12. Então, tá uma fase legal lá em casa. Assim, Cid, eu percebo, por experiência atual, que realmente é uma fase muito complicada, muito difícil. Boa parte do que está escrito neste meio são frases que a gente vê lá em casa, que a gente discute em casa, e é bem comum esse problema que essa ouvinte está ouvindo, que ela está passando. Mas é importante que a gente paute aqui também uma questão que o pastor Paulo até já iniciou. Ele disse: eu não me sinto pronto para isso. E é uma realidade. Eu conversei ali fora, há alguns anos atrás eu recebi a tarefa de criar um irmão meu que era adolescente, no início do meu casamento, e foi uma experiência extremamente frustrante para mim, porque eu não tinha estrutura para cuidar de um adolescente. E por um certo lado eu glorifico a Deus por ter tido aquela experiência de 1 ano e meio, porque eu percebi o que me esperava lá na frente com os 3 filhos que tenho, né? Então, os pais precisam reaprender. A cada fase dessa que a Léa foi apresentando, os pais precisam reaprender como lidar com os seus filhos. Mas é certo que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aí, essa mãe vai conseguir dar conta do recado. Daqui a pouco ela vai ter a alegria de ver que tudo deu certo na sua casa. Maravilha. Entre nós também o nosso querido deputado Harold de Oliveira, meu caro comandante, muito bom dia. Não tem mais adolescentes na família, né? Bom dia, queridos ouvintes, debatedores, um grande abraço para Léa, Deus te abençoe o seu ministério, Léa, você é muito amada por todos nós aqui nessa rádio, na MK, enfim, por todo o teu público e o nosso público evangélico. Nós somos gratos a Deus pela tua vida e pelo que você tem feito no nosso meio.
Eu queria dizer, eu conversei, talvez eu não tenha praticado aquilo que hoje, né, nesta fase de netos, eu posso dizer aqui, porque eu tive meus filhos muito cedo também. Quer dizer, a Ivelise tivemos nossos filhos, ela tinha menos de 20 anos, quer dizer, praticamente era também uma adolescente. As fases, a Léa Mendonça colocou muito bem as fases da vida, e são fases diferenciadas, onde os apelos e as demandas do indivíduo, no caso, que ainda não é ainda não tem a compreensão de tudo, elas são diferenciadas, né? Quer dizer, evidentemente. E na adolescência ocorre um fato muito interessante, que é uma busca do significado de todas as coisas para si, e sem uma referência, porque o adolescente ainda não tem história, né? Então, ele não tendo história, ele fica sem referencial. Por isso, ele joga em todas as pontas e fica inquieto e tudo mais. E o mundo dele, aqui tem uma expressão aqui, que eu acho que naturalmente foi carinhosa, né? Que é um mundinho. O adolescente não tem mundinho, pelo contrário, eu até diria que talvez o adolescente é o que tenha na sua cabeça um dos maiores mundos, porque ele está buscando em todas as direções se firmar. Ele tem a curiosidade de conhecer, saber as coisas, ele tem necessidade de certos tipos de relacionamento com outras pessoas. A sociedade moderna coloca uma série de oportunidades dele abrir este mundo através das máquinas, do computador. Hoje o adolescente, o que é? A gente reclama que ele está horas no computador, mas você pensa o seguinte, se você fala com um adolescente, eu falo com a minha neta, ela está com um fone num dos ouvidos, o outro ouvido ela está ouvindo o que eu estou falando e está digitando e mandando. Ela faz quase 5 coisas ao mesmo tempo. Então o mundo dela é um mundo muito amplo, além de ter aquela janela enorme ali, né, que é uma janela para comunicação e para informação. Mas eu digo o seguinte, quer dizer, o principal de tudo para o adolescente é amor e paciência. Não procure entender demais, não, que você não vai entender. O pai não vai entender muito bem o mundo, que é uma outra geração completamente diferente. Mas tendo amor e tendo paciência e estabelecendo limites. Você nunca pode deixar, no meu entendimento, de estabelecer certos limites para aquelas manifestações, né, de liberdades excessivas que o adolescente tem. Então eu vejo dessa forma. Com certeza, poucos são os pais que, na época em que estão criando seus filhos, têm experiência para tratar dessa coisa. E talvez seja assim a natureza, Deus tenha feito dessa forma, justamente para que as coisas andem dentro daqueles princípios básicos do livre-arbítrio, essa coisa toda, para a pessoa encontrar a si mesmo e não ter uma personalidade distorcida nessa fase. Você sabe que eu estou imaginando aqui, Léa, e demais debatedores, a quantidade de adolescentes estão em casa assim, viu, mãe? Viu? Eu tô só imaginando a cena, viu? Vai lá, Léa. Porque é muito mais fácil. Mas Marcela Paz vai entrar com a pesquisa. É muito mais fácil você conviver com uma pessoa que não questiona, que não raciocina, que faz tudo o que você quer, que não te confronta, né? Um infantil, uma criancinha, um bebê, né? Ele não faz nada disso. Agora, né? Ele tem dependência. Depende. A realidade do adolescente vai perdendo essa dependência e vai ganhando a sua vai gerando sua própria história, sua personalidade. Claro. Então, se os pais tiverem tempo, porque hoje os pais não estão tendo tempo, paciência, determinação, abnegação para provocar diálogo com ele, já é um grande passo. Verdade. Às vezes o adolescente fala assim, ai mãe, para de me beijar, para de me abraçar, não fica me abraçando, mas na verdade eles querem isso. Eles reclamam quando não tem, eles reclamam porque eles têm, então é melhor reclamar tendo. Então, do que da falta às vezes, disso, né? Cid, a maneira como se fala com um adolescente, eu comecei a perceber isso no início da adolescência do meu filho. Eu confrontava muito ele, e eu percebi que eu estava perdendo o meu filho. Então comecei a ler muitos livros que me ajudassem a conviver com ele, sabe? Dependendo da maneira como você fala com um adolescente, você gera bloqueios. Gerou bloqueio, você complica o relacionamento. Verdade. Então a gente tem que tomar cuidado como fala e procurar estar mais presente, mas sem ser e aquele às vezes o bloqueio no próprio pai e na mãe. Segundo o professor Reinaldo Polito, quando você vai falar com um adolescente, você tem 2 caminhos apenas. Ou você alarga os horizontes dele,
ou você acaba fechando esses adolescentes num calabouço da própria ignorância. Isso é um perigo. É bonito isso, né? Bonito. Pesquisa 93. Como é que é, deputado? Pegou pesado, não Cid. Foi? De vez em quando acontecem essas coisas. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte, gente, presta atenção. Na adolescência, os pais devem ser amigos ou apenas pais dos filhos? Tem muita gente perguntando assim. Essa questão do ser amigo, da diferença para o ser pai, é porque tem muitos pais que pensam que serão amiguinhos do filho. Então, vai sair com os filhos, vai sair com os amigos do filho. É nesse sentido a pesquisa 93. E aí, como amigo, ele acaba não impondo limite, porque ele acha que ele é amigo. Então, dentro dessa conjectura, qual que é a sua opinião? 39% dos nossos ouvintes, aqui ficou um pouquinho dividido, porque estava vendo essa confusão, dizem que os pais devem ser amigos. 29% deles dizem que devem ser apenas pais, e muita gente no início dizendo que deve ser os dois. 39%. Aqui na internet aconteceu um fenômeno. 8% de pais disseram que tem que ser apenas pais. 92% adolescentes dizendo tem que ser amigo, sim, tem que ser amigo. Eu penso, é um fenômeno da internet, deputado. Não, eu penso que aí tem uma questão também cronológica, né? Você sim. Na infância, você tem um comportamento mais de pai. Né? Na adolescência é justamente essa transição, porque depois na idade madura aí é o amigo realmente, porque aí já temos uma outra personalidade bem definida, amadureceu o relacionamento, exatamente, né? Então ali já é uma outra pessoa, então a relação é relação de amizade, claro, sem perder evidentemente essa conexão de pai, mas imagina um bebê, a mãe, né? Tem que ser mãe mesmo, só mãe tem que... Agora é interessante que as pessoas não conseguem ver quando a pessoa faz essa distinção entre amigo e pai, parece que o pai é o carrasco que só vem com a disciplina, que só vem com o chicote, né? Eu não consigo, só com não pode. Eu acho que não precisa dissociar. O pai é pai. Dentro dessa palavra pai está ali o companheiro, a compreensão, a solidariedade. Então eu acho que pai tem que ser pai. Pai tem que ser pai. Mãe tem que ser mãe. E no seu amplo entendimento. Uma vez desculpa, pastora, quase não pude. Sabe por quê? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque minha mãe, a minha mãe é minha musa, né? Eu escrevi um livro aí que se chama Mulher que Não Envelhece, e eu dedico para ela, porque ela é minha musa. Uma gigante, ela é uma maravilhosa. Ela teve que sair cedo de casa para trabalhar. Eu tinha 14 anos, eu sou a mais velha, eu tive que ficar... Tô cuidando dos meus irmãos. E eu não conseguia cuidar do meu irmão Serginho, porque o Serginho era um cabelinho encravado. O menino era... Será que é por isso que ele ficou careca? Deve ser. Olha, eu não conseguia, sabe? Então, quando minha mãe chegava do trabalho, eu falava, mãe, eu consegui dar conta de tudo, eu só não consegui dar conta do Serginho. Então, minha mãe entrava pro quarto, fechava a porta, não era com chicote, não. Ela ficava horas conversando com meu irmão. Conversava tanto, isso era quase todas as noites. Ela chegava, não tomava banho, não jantava, passou o dia todo trabalhando, ela trabalhava na Varig enxugando talheres, sabe? E chegava em casa e ia cuidar do Serginho, mas era conversando. Hoje você olha para aquele galalau de homem maravilhoso, quase 3 metros de coral, ele é líder do teatro da nossa igreja, e gente da melhor qualidade. Ele é uma delícia, fez um casamento maravilhoso, tem uma família linda, é um homem comprometido com Deus, uma doçura, e eu atribuo tudo isso à paciência, à abnegação que a minha mãe teve com ele, e não usou o chicote, só usou o diálogo e o amor. Eu estava pensando, Cid, nessa pesquisa, no que a pastora Léa está falando, nessa relação de amizade, eu confesso que eu tenho dificuldade de ver problema nessa questão de pai ser amigo do filho ou filho ser amigo do pai, quando se obedece princípios. Porque eu acho que é natural. Uma vez uma ovelha falou para mim, pastor, o senhor é amigo das ovelhas? Eu falei, enquanto você for minha ovelha, eu sou seu amigo. Porque enquanto ele sentir que é ovelha, vai ter uma boa relação de amizade, porque cada um vai saber sempre o seu papel. Se o filho
sabe qual é o papel dele, respeita os princípios do pai, respeita os limites que os pais impõem, né? Tá sempre procurando agradar o pai. Naturalmente, essa amizade vai se haver uma amizade sadia. Ao meu ver, sem forçação de barra, sem a gente tentar dizer, poxa, é amigo, não é pai, ele é mais amigo do que pai. Eu acho que isso vai de pai para filho, vai de pai para pai, vai de família para família, né? Eu já vi pais que chamam o pai pelo nome. E nem por isso deixou de respeitá-lo. Parece ela parece amigo, mas é de um respeito, de um carinho. Foi assim, foi o momento, do jeito que eles foram criados. Eu, particularmente, né, a minha mãe, não chamo de mãe, eu chamo de Helena. Mas nem por isso, longe de mim, desrespeitá-la. Deixá-la de ser, como diz, minha musa, uma pessoa que eu prezo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu sou pouco, que é nada, que sou hoje pó, mas é por causa dela, dos princípios, chamando de Helena. Então, assim, eu acho, alguns que acham até que ela é minha irmã por ser muito nova, graças a Deus por isso. É por ela ser muito nova, o pessoal é uma mineira. Mesmo, não, tudo bem. É por ela ser nova e linda. E linda, poderosa. Você conheceu, né? Então, assim, eu vejo por esse lado. Se o filho respeita os princípios, ele pode ser amigo do pai. E o pai também, quando sabe os seus limites com os seus filhos, porque isso tem que ser falado. Principalmente nesse meio aqui que eu percebo que existe não só um problema no filho, mas na mãe, de não estar entendendo muito bem o momento que o filho está vivendo. Eu queria destacar aqui que essa questão de pai e amigo que a pergunta questiona, ela se pauta mais no preconceito que se tem em cima da figura do pai do que na própria função que o pai exerce na criação dos seus filhos, como já foi bem dito aqui pela Leia, né? Não há dificuldade nenhuma em ser pai e ao mesmo tempo ser amigo. Aliás, são coisas que acontecem juntos. Senão não é pai. Mas o que acontece? Quando a gente vê a história de Israel, Deus se apresentou a Israel e mostrou a sua glória no Sinai. Quando Israel viu a glória de Deus, o que é que Israel falou? Ele disse assim: Moisés, faz o seguinte, fala você conosco e não fale Deus. Era um povo com pouca experiência com Deus e preferiu Moisés, que era alguém mais da sua altura, mais parecido com eles, do que o próprio Deus lhe falando. Ninguém aqui tem dúvida do amor que Deus tem por esse povo, que sempre teve por esse povo. Israel também não tem dúvida desse amor, mas apesar de reconhecer o amor de Deus pela figura dele como pai, né, que em si traz autoridade, Israel preferiu que Deus ficasse de longe e Moisés lhe representasse. Então, eu percebo que essa é uma questão muito característica também da adolescência. Ele prefere alguém do time dele, alguém do nível dele, alguém da altura dele, que ele fale o que ele quer ouvir e que ouça quando ele quer falar, do que o pai, principalmente o pai, né? A mãe nem tanto, mas principalmente o pai, que tem em si, na figura de pai, essa questão da autoridade. Que por eles estarem buscando muitos mundos aí, como o deputado comentou, abrindo a cabeça para muita coisa, às vezes a figura de autoridade sobre eles é uma figura difusa. Não grata, difusa, né? Que eles preferem não confrontar, porque em algumas coisas que eles querem se meter e descobrir e pesquisar, ele sabe, pelo que ele já conhece do pai, que ele vai enfrentar uma barreira naquela questão. Ali, né? Vai ter uma resistência. E, em contrapartida, como foi o caso de Deus, os pais não podem se furtar a esse direito e essa obrigação de exercer a autoridade sobre os seus filhos na tarefa de querer conquistar a amizade e o carinho dos seus filhos, porque eles vão acabar perdendo. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui algumas coisas dos nossos ouvintes, que tem uma coisa bem interessante, Leia. E essa palavra do pastor Jean é interessante porque enquanto Deus esteve no trono, só querendo se relacionar com o homem, mas sem descer até ele, não conseguiu se relacionar. Era o tempo inteiro mata, arranca a cabeça, faz e acontece. Porque para você ter relacionamento, você tem que descer até a pessoa. O pequeno não vai conseguir subir. O homem nunca conseguiu chegar até Deus. Foi preciso Deus descer até o homem na forma de Cristo. Depois que Cristo se fez homem, o relacionamento foi total. Eu me preocupo. Às vezes falta isso entre os pais. O pai tá lá em cima e tá, menino, já falei, hein? Não vou falar de novo. Um dia eu tava no mercado, aí a mãe falando com a criança, assim, eu não devia ter mais do que 4 anos. A criança fazendo bagunça, a mãe falou assim, não vou falar de novo, hein?
Se eu falar de novo, você já sabe o que vai acontecer. Eu tenho essa O que mania. aconteceu com a criança? Ela repetiu a Deus. peraltice. Pastor, deputada Harold, ela encheu a mão e sentou no rosto da criança, que não tinha nem 4 anos. Aquele povo ali na fila, ficou todo mundo com vontade de afrontar aquela mulher. Então, quer dizer, o que acontece muito entre nós e os nossos filhos é que a gente quer que eles subam ante nós, quando na verdade eles ainda estão em desenvolvimento e a gente já desenvolveu, entendeu? A gente tem que descer até eles. Já teve e lá, o próprio Deus fez isso, desceu para poder se relacionar com o homem. Tem uma mãe aqui que está muito preocupada, viu? Agora há pouco o senhor falou sobre mundinho, né? Foi uma forma carinhosa de falar que a criança se fecha no mundo dela, só que essa aqui, o mundo dela aqui ficou bem mais difícil aqui. É o seguinte, olha, eu tenho uma adolescente e ela vivia no seu mundinho. Hoje ela vai comigo na igreja e tudo, só que depois eu acabei descobrindo que ela está se relacionando com outras meninas. Já conversei, ofereci ajuda e ela não aceita. Diz que está vivendo muito bem assim, por favor me ajudem, não sei o que fazer. Outro ouvinte é o seguinte, um bom relacionamento com os filhos é construído quando os pais explicam o não que dão aos filhos. A construção amadurecida entre pais e filhos produzem bons frutos. Outro diz assim, eu tenho meus pais como meus amigos e tenho procurado ser dos meus filhos também. Mas a minha dúvida é, como impor limites entre a amizade e o respeito que eles devem ter comigo como mãe? Às vezes, acho que ser amiga e poder falar como quiser. Acho que às vezes ser amiga e pode falar como quiser. Às vezes o adolescente, eu acho que ele até tem consciência que não pode falar com os pais daquele jeito, mas ele tenta. Porque vai que cola. Vai que dá certo. E quanto a essa mãe aqui que está preocupada, deputado, o que dizer para essa mãe, cuja a descoberta está deixando ela muito preocupada, com ela está perdendo a filha, praticamente perdendo a filha para as amigas dela, por assim dizer. O que dizer para essa pessoa, meu comandante? Difícil, né? Complicado. Não, é difícil porque é adolescente. Adolescente é uma formação do caráter. Ainda até chama adolescente de aborrecente, não é isso? Né? Diz, poxa, uma forma preconceituosa. É uma forma preconceituosa de dizer, porque é criança, a menina está naquela fase da busca. Eu não vejo, eu acho que a mãe não deve perder, não deve cortar os canais de comunicação com a filha nesse caso. Permanece insistindo, conversando e fazendo a sua parte, dando amor. A repressão, ela deve estar bem distante, não tem que reprimir, tem que procurar entender por quê e mostrar outros caminhos. Né? Essa que é a realidade. Então, eu acho que o caminho é por aí, é não perder a paciência, é amor e não criar bloqueios na comunicação, manter a comunicação. Essa questão, eu até diria, e não tem nada a ver, mas é a questão, por exemplo, dos pais que têm filhos envolvidos com drogas, por exemplo, né? Às vezes acontece que os pais têm, e o pai quer reprimir, não tem que, pelo contrário, tem que chamar para conversar o tempo todo, fazer e entender que são questões que existem. Eu não sei qual é o tipo de relação que ela tem com as amigas, evidentemente, fica uma coisa muito, muito vaga, mas talvez não seja ruim essa relação, se for uma relação de amizade, uma relação de carinho. Pela preocupação que ela demonstrou aqui, por favor, não sei o que fazer, me ajuda, acho que a coisa é um pouco mais séria do que apenas amizade. Que a menina está se enveredando por outros caminhos. Eu acho que... Aí eu vou pedir para a pastora Léa, que é tão sábia, para ela conversar um pouco com a gente. Até porque, até para enriquecer essa parte, diz aqui um ouvinte aqui no Facebook o seguinte, olha, no Salmo 127, a Bíblia é bem clara e diz o seguinte, que filhos são como flechas nas mãos do valente. Os pais não devem ser apenas pais e amigos, precisam apontar o destino para os filhos. Não é a flecha que acerta o alvo, e sim o cálculo. Exatamente. E o ensinamento e a mão do arqueiro quando retesa o arco. Era isso que eu queria comentar aqui em cima da palavra do deputado, porque na verdade a mãe já errou lá atrás, né? Quando o filho chega a esse nível de envolvimento é porque já houve faltou relacionamento, já uma falta de relacionamento lá atrás. E essa é uma questão muito importante. Eu até louvo a Deus, eu não tenho tanta facilidade em casa com a minha filha, eu não tenho, porque é menina, né? Então tem o quarto dela lá. Imagina, apesar de que na minha casa não tem chave nos quartos dos meus filhos, em um deles, a gente faz questão de não ter. Então quando tem um visitante a gente providencia o fechamento, mas no dia a dia
as portas abertas. A casa é minha, eu digo lá bem claro, eu tenho que ter acesso a tudo. Porque é um perigo. O mundo hoje é muito mais perigoso do que o mundo que eu vivi quando fui adolescente, né? Eu não lembro de ter tido as crises que eu vejo hoje nos meus filhos, porque a oferta que me faziam naquele tempo não é a mesma que se faz hoje. Então, é imprescindível, como disse o deputado aqui, que os pais se mantenham envolvidos com seus filhos, os canais de comunicação aí, presentes em tudo na vida deles, porque na ausência do pai vai aparecer alguém no lugar. Eu penso que os pais, eles sofrem muito nessa fase, né? Essa fase do princípio da autonomia, do princípio das escolhas, e esse princípio de autonomia faz com que esses adolescentes se distanciem um pouco do pai. Aí é que tá. Tem horas que a gente pensa que o adolescente, a Lé colocou muito bem, tem que vir até nós para a gente poder dizer o que pensa. Muito pelo contrário, você colocou bem, pastor Jean. Nós precisamos descer, ir até a ele, sabe? Porque nessa fase eles se distanciam, eles estão no outro mundo, eles estão fazendo seus esforços, eles estão procurando pessoas, né? Quem colocou com essa clareza foi a pastora Léia. Foi a pastora. E até, eu admito, desculpa, foi mesmo. E a ponto, que eles venham pra esses mim. Adolescentes, esses adolescentes, eles não só se distanciam dos pais, como muitas vezes o contrariam. Parece que tudo que o pai está dizendo e a mãe está equivocado. Como meu irmão dizia, mamãe, você não sabe nada da minha vida. A ponto de dizer, no fundo, quem não sabe são eles, mas assim, eles estão em construção. Até descobrirem isso. Até descobrir, isso vai levar tempo. Não sabe mesmo. Não sabe. E outra coisa, pastor Paulo, a gente tem que deixar bem claro que a fase da adolescência ainda não é a fase da maturidade, da maioridade. Eles ainda estão sob o domínio dos pais. E uma coisa que eu vejo, que eu fico assim assustada, são filhos dentro de quartos com porta fechada e totalmente vulneráveis à internet. É perigoso. E isso vai fazer na cabeça deles, sabe? Então, pais que às vezes são ausentes por necessidade, porque não tem mesmo como ficar cuidando deles, e os filhos ficam totalmente entregues à internet. A internet vai fazer na cabeça deles. Amanhã, a ausência que o pai e a mãe causaram vai ser preenchido por um homossexual, por uma lésbica, por um traficante. Então, olha, na minha opinião, a adolescente, pais ainda tem que ter domínio da internet sobre eles. Casa ainda, eles não podem ficar sozinhos. Eu tenho a minha senha, meu pai e minha mãe não entram aqui. Não, senhor. Pai e mãe tem que conhecer senha de adolescente, sim, porque ainda estão sob o domínio dos pais. Agora, tudo isso, nada com confronto, nada com briga, mas com diálogo, com conversa, com amor, mostrando que a gente não quer trazer eles de volta para a infância. Pelo contrário, queremos levá-los para uma maturidade responsável. Para essa mãe aí, Cid, que apresentou a situação da sua filha, a gente precisa falar aqui ainda que ela deve acreditar que há ainda a chance de recuperar. Não fechou a história ainda, né? Eu até tenho assim um testemunho pessoal. Minha filha está com 16 anos. Vai fazer 17 agora, em outubro. Idade do Mateus, 16. Depois a gente conversa. Olha aí. Porque a Daça olha é a coisa mais linda que tem. Eu quero estar nessa cerimônia então Glória. também. E você já passou para a cerimônia, pastor? Estão começando isso me deixa preocupado. Pastor Jean, eu vou desligar o microfone dos dois, amigo. Isso me... obrigado. Isso me abala, mano. Mas assim, há alguns anos, uns 2 anos atrás, a gente se assustou com a Daça dentro de casa, né? Porque ela estava no auge ali das suas próprias crises. E, de repente, mas eu percebi que a Misilene, ela tem o cuidado de toda noite gastar o tempo necessário com eles, né? Principalmente com a Daça. Então entra, ora com eles, conversa, e escuta, e ri, brinca. Eu sempre testemunhei isso aí. Ela chega junto mesmo nessa questão. Mas quando a Misilene saía de lá, às vezes vinha muito atribulada, desesperada, porque parecia que a Daça não queria entender ela, que estava aquele conflito entre as duas. E a gente percebe que as filhas disputam o pai com a mãe também, né? Então são várias frentes aí, como disse o deputado. Mas naquela época eu disse a Misilene, fique com o seu coração tranquilo, porque a gente colhe o que planta. A Daça vai ser sua melhor amiga em pouco tempo, você vai ver isso. E hoje, ela com 16 para 17 anos, a gente já percebe que é essa a realidade, é para onde aponta
ainda está lá, ainda tem suas crises ainda, mas a gente percebe que a Daça está se encaminhando para esse negócio. E essa mãe, tanto essa que acabou de escrever como a que escreveu o e-mail, precisam crer que a história não terminou ainda, ela vai mudar. Continue amando, se comunicando com seu filho, né? Em nome de Jesus. Agora, Cid, pensar... Vou entrar no seu destaque, pastor Paulo. Sim, ok. Não obedece, tem preguiça de fazer qualquer coisa que eu peça em casa. É realmente preguiça ou é mesmo uma coisa assim, tipo, vou deixar rolar porque vai que ela esquece e faz sozinha, não quer mais fazer nada. Como é que fica isso? Eu acho que está muito ligado, né, a essa fase realmente aqui, não só do pai e da mãe, mas volto a dizer, essa fase da adolescência precisa ser respeitada. Eu acho que até a gente na igreja, a gente cobra muito da criança, a gente não quer que a criança seja criança. Uma vez eu estava no início do meu pastorado em Copacabana, tinha uma criança chorando e a mãe rindo muito assim, acenando para as pessoas. Daqui a pouco a mãe deu um beliscão, ela começou, não pode rir, a criança começou a chorar, então ela deixou a criança chorar. Quer dizer, não pode sorrir, mas pode chorar. Então a gente não deixa a criança ser criança, não queremos permitir que o adolescente seja adolescente. Pastor, tem criança correndo na igreja, claro. Está na gente, né? Exato. É criança. É porque eu falei, se você estivesse na cadeira de roda, você não ia dizer isso, ia estar sentado o tempo todo. Então assim, respeitar as fases, respeitar o tempo, como disse o momento, né? Essa ideia dos nossos filhos serem exemplo em tudo, principalmente na adolescência, que é a crise dessa mãe, que ela vê o filho dela lá, na igreja, e pula, e canta, né? Você querer realmente ser exemplo em tudo. A gente quer impedir, até se a gente pudesse, a gente impediria essa fase da rebeldia, essa fase, sabe, o que é rebeldia, se não obedecer uma autoridade? Então, pai, estabelece, tem que fazer isso aqui, não faz, é rebelde, a gente quer demonizar tudo, ao invés de procurar entender, ora pelo meu filho, espírito de rebeldia, aí vai criando tanto espírito, meu filho tá que é uma bênção, sabe, exato, é mais fácil a gente demonizar a coisa do que propriamente tentar entender, tentar resolver e viver, permitir que eles façam realmente as suas escolhas dentro de um limite imposto pelos pais. Eu penso, perfeito o que o pastor falou, e eu penso que essas fases todas são necessárias para que a pessoa atinja a sua inteireza, a sua formação. Nós sabemos que aos 14 anos, o cérebro, quer dizer, já está totalmente completo, 14 anos, está completo. Então é um processo que vem desde a infância, vai até nessa idade, segundo as teorias mais comuns, já está completo. Então dali para frente ele já não vai mais aumentar seu computador pessoal, tá? O seu sistema nervoso, a corda nervosa central está toda pronta. Mas ele não tem programas naquele computador ainda, ele não tem história. Então é natural que ele precise fazer sua história e formatar a sua própria personalidade, que nunca vai deixar de fazer com o tempo, mas essa é a fase crítica. Então você interromper, cercear esse momento, você vai cometer um dano ali. E o que acontece é justamente isso. Pessoas que têm, depois, mais tarde, vão descobrir que tiveram problemas na infância, vão ter que estar em analistas, em cadeira de analistas, por longos períodos para se recuperar de coisas que aconteceram nessa fase, e às vezes de uma forma inocente. Pai e mãe cerceou uma fase natural do crescimento. Essa é a realidade. E quando a gente vai para a psicologia, eu gosto muito de ler sobre isso por causa das palestras que eu dou para mulheres, para casais, para filhos. E quando a gente entende que nesse período de adolescência é também o período do luto, é quando o adolescente, é quando a criança está matando a dependência que tem dos pais. Se ele não fizer isso nessa fase, ele vai fazer lá quando tiver 20, 21, 22. Foi o caso da minha filha. Ela teve uma adolescência toda de paz, de calma, nunca teve esse período da rebeldia, nunca teve o período de matar essa dependência. Quando chegou com 21 anos, ela resolveu ser tudo isso que ela não foi na adolescência. Foi um período muito difícil para mim quando Raquel fez 21 anos. Aí foi que eu fui entender. Ela não rompeu na adolescência, então ela teve que romper lá na juventude. É melhor que isso aconteça agora, porque aí você tem ainda o domínio, porque ainda está dentro da sua casa, está debaixo das suas redes, está com a sua... Então tudo tem seu tempo, e quando a gente cria filhos debaixo da palavra e na oração, Deus vai dando toda a estrutura para os pais, e a gente chega lá formando um caráter bonito para os nossos filhos, como tem a minha filha Raquel agora.
Tem aqui algumas outras considerações aqui, eu vou passar já para o destaque do pastor Jean. Diz o seguinte: uma anônima lá em São Gonçalo. Gente, eu tenho 3 filhos. Eu e meu esposo sempre somos muito presentes, sempre muito amigos. Sempre orientamos, conversamos muito com as minhas filhas, mas a minha filha de 13 anos se entregou ao namorado e corre o risco de estar grávida agora. Eu me sinto muito triste, muito magoada, porque eu nunca fui ausente. Eu sempre ensinei o certo e o errado, mas eu não consigo perdoar a minha filha e não sei o que fazer. Gente, ela só tem 13 anos. Outro ouvinte o seguinte: olha, guarda essa informação. Gente, eu dei um pouquinho de trabalho para minha mãe na minha adolescência, mas muitos pensavam que o problema ia se agravar na juventude, mas foi só uma fase. Hoje, na juventude, temos um bom relacionamento e a minha mãe é muito grata a Deus, porque eu sou uma serva de Deus, eu não namoro, eu tô esperando no Senhor. Esse negócio de namoro é um problema. A adolescência sempre será importante e é estranho e difícil, mas é aí que os pais devem se aproximar dos filhos. Os pais têm que ser pais para disciplinar e amigos para saber como conduzir as filhas quando precisam. Destaque do pastor Jean, mas não esquecendo dessa mãe que criou os filhos sempre com muito carinho, sempre junto, falando e tal. De repente a filha de 13 anos se entregou ao namorado e corre o risco de estar grávida, e a mãe está muito decepcionada e não consegue perdoar a filha. O destaque do pastor Jean. Eu fico me perguntando como é que pode ser tão entrosado na igreja, em casa ser quase um desconhecido. Na igreja, santinhos participam de tudo, quando chega em casa não tem nada daquilo. Cid, a gente que tem filho adolescente em casa, como eu já falei aqui, vê muita coisa do e-mail refletida lá dentro, né? Mas eu vi um caso igual a esse aí no trabalho, no Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei. Uma mãe chegou muito desesperada e repetiu a frase. A diferença é que era na escola. Na escola, um bom garoto, um bom aluno, bem relacionado, mas em casa ele só tinha um lugar para ficar, que era dentro do quarto. Não falava com o pai, nem com a mãe, com o pai nem para cumprimentar. Então, essa é uma questão comum, mas que nós, como servos de Deus, não podemos aceitar. Eu acho que vale a pena destacar que a adolescência é uma fase de extrema importância. É nessa fase que as pessoas diferenciam para onde vão suas vidas. Então, tem gente que casa errado, tem gente que engravida fora do momento, tem gente que assina um atestado de pobreza pelo resto da vida, na adolescência, né? Só um milagre muda a história dele. Tem outros que definem sua vida. Eu, aos 14 anos, já tinha minha vida encaminhada, né? Então, mas eu tenho parentes que não seguiram a mesma coisa, preferiam soltar pipa na época. Então, é uma fase muito importante. A gente que trata de coisas espirituais não pode esquecer que tem um diabo que reconhece isso também. Ele sabe como essa fase é importante, e a gente percebe que há um investimento muito forte do reino das trevas em cima dos adolescentes, porque se eles põem um adolescente fora do caminho nesse momento, dificilmente ele pode ser recuperado lá na frente, vai criar muito mais problema. Então nós temos que tratar isso com seriedade. E aí, as igrejas como um todo precisam dar uma atenção maior a essa questão. E eu tenho uma opinião particular de que nós não podemos nos conformar com a tendência que se vê hoje em dia no que diz respeito à adolescência. Muita tolerância, muita aceitação, uma compreensão irresponsável dessa fase, e em momento nenhum a gente pode aprovar uma coisa dessa. A gente tem que lembrar do que o pastor Paulo César falou aqui: apresentar os princípios. O adolescente, ele está formando o seu caráter, como você leu aí. São flechas na mão do arqueiro. Então, direcioná-lo dentro dos princípios que a palavra do Senhor estabelece. Agora, eu também vejo como muito importante a questão do pai estabelecer limites. Então, se a criança se permite a não falar com os pais, a ser um desconhecido em casa, é porque é uma liberação para isso. Entendeu? Há uma autorização para isso, porque se o pai ainda tem um domínio sobre aquela criança, e ele tem que ter construído isso ao longo de toda a criação, ele não pode tolerar que o filho imponha isso. O que é que eu acho que vai ajudar muito essa irmã que escreveu? Ela precisa estabelecer com o seu filho, chamar para conversar e dizer: olha, nós temos aqui limites.
estabelecer responsabilidade para ele alcançar a próxima fase. Senão ele vai ficar nessa fase pelo resto da vida, entendeu? Se não estragar por completo sua existência. JR. É a mesma coisa, igualzinho. É a mesma coisa, né? Tô com saudade dele. Mesmo cabeludo. Cid, a gente está exigindo o que do adolescente? Que na igreja ele canta, ele pula, ele glorifica, e em casa ele é um recluso. Isso acontece com líderes. Existem diáconos, pastores, que na igreja é fogo puro. E dentro de casa são uns mudos, que não se relaciona com as esposas, com os filhos. Então a gente está exigindo o que do adolescente? Então eu entendi, a Bíblia fala que aonde estiver o seu tesouro, ali está seu coração. Em outras palavras, aonde está sua motivação, ali está sua emoção. Cria motivação dentro de casa que você traz emoção para o seu filho. A questão do adolescente talvez seja um pouco mais complexa, porque na realidade, na igreja, o mundo que ele tem, como ele tem um mundo muito grande de busca, de pesquisa, ali na igreja, quer dizer, aquele ambiente da igreja está muito motivado e ali ele encontra um mundo muito maior do que aquele que ele tem em casa. Essa que é a realidade. Então, a casa, de certo modo, limita a ação dele. Então é um conflito, mas isso é natural. É conversa, é papo, é amor. Que a gente ela é igual uma mulher que chegou pra mim. É bom avô dizer isso, depois que foi pai e que não fez isso, que não tinha discernimento na época, né? Mas essa é a realidade. É igual uma mulher que chegou. É bom que Deus não leva em conta esse tempo, né, gente? Uma mulher chegou pra mim e falou assim: meu marido, eu não consigo fazer ele ficar em casa, ele só quer ficar na igreja. Eu disse assim, porque a motivação dele está na igreja. Gera a motivação dentro de casa, que você traz o coração dele para dentro de casa. Eu escrevi uma canção que diz assim: se você está sem motivação, o seu coração vai para qualquer outro lugar. Nosso foco tá livre, né? Tá livre, né? É verdade. Nosso foco aqui, a gente está falando do adolescente, e a gente, claro, esse e-mail ele acaba sendo um pouco superficial, porque a gente não tem aqui a fundo a relação dessa mãe com esse filho, porque eu acho que os pais também, ao invés de a gente ficar apontando o tempo todo para onde os nossos filhos, né, precisam seguir, a gente precisa repensar, não os valores, os princípios não, mas repensar a forma que a gente está colocando as coisas, sabe? Cobrar dele demais, na igreja, falar isso pra ele, na igreja você faz isso, daqui a pouco ele vai entender que a igreja também é um problema, porque nesse meio a mãe tá dizendo que a igreja é importante pra ele, de alguma forma a igreja ele gosta de estar ali, então ela tem que agradecer a Deus porque o seu filho pelo menos tem envolvimento na igreja e consertar em casa. Dentro de casa, exato. Gerar um ambiente assim dentro de casa para motivar o menino. E a mãe procurar se aproximar realmente, conversar com esse filho. Agora, só julgá-lo, dizer, você é isso, você é aquilo, você é isso. Ela vai perder esse filho, daqui a pouco vai fazer 18, 20, vai, meter o pé. A gente tem que entender que não é fácil não, hein, gente? Não é fácil não. Mas é o esforço, é o papel que o pai e a mãe têm que cumprir. E risco que a gente corre. Nós fomos adolescentes também, demos trabalho para os nossos pais, passamos pelo período do luto, matamos essa dependência, estamos aqui dando glória a Deus. Então eles também podem passar e vão ser bênção nas mãos do Senhor. Mas para isso tudo chegar ao ponto, vocês falaram, a gente tem que ter um diálogo, como o deputado disse, não fechar as portas ao diálogo. Tem aqui as duas considerações do ouvinte aqui, o que fazer, gente, quando a filha não consegue se relacionar com a mãe desde a adolescência? Hoje, aos 38, ainda tem traço de traumas e às vezes desrespeita a mãe e que tem sempre que correr, a mãe tem sempre que correr atrás da filha para tentar resolver isso. E outro vídeo é o seguinte: olha, gente, eu tenho enteados e adolescentes, eu considero como meus filhos esses meus enteados, e nessa fase de adolescência, misericórdia, o pai tem que ser pai e amigo para orientar dentro da palavra e então ganhar a confiança deles. Deputado, seu destaque: na adolescência nós devemos ser pais ou amigos dos nossos filhos? Eu já mais ou menos toquei, mas a pastora Léa Mendonça, ela fez uma abordagem precisa sobre o assunto. Pai é pai, mãe é mãe, sempre. Porém, o comportamento do pai em relação aos filhos, para ser mais adequado, é que varia segundo a idade da criança, né? O pai é o pai, a mãe é a mãe, sem dúvida. Mas o comportamento, porque quando a criança é um bebê, evidentemente, a dedicação dos pais é total para que a criança supere. Depois vem a infância, etc., são fases diferenciadas. Até que vem esta fase
que é a fase da libertação, é a fase da afirmação da criança, da busca, da curiosidade. Veja, busca sem referencial, porque quando você busca com referencial, depois de estar com 30, 40 anos, a tua busca é mais fácil, porque você já tem as experiências vividas. O adolescente não tem essas experiências. Ele está totalmente sem referencial, ele está desajustado. Nadando no meio do mar, né? Nadando no meio do mar, não sabe Nadando no meio do mar, não sabe para onde está indo. Então, essa é uma realidade. Então, eu vejo dessa forma. E nós temos que ter aquela paciência, né, de ser pais quando tem que ser pai. Agora, uma questão que eu sempre coloco aí, já foi colocado pelo pastor Paulo César, é a seguinte: a autoridade é fundamental. Você, por mais amigo que você seja, porque eu tenho uma frase que diz o seguinte: se ser benevolente é ser bom, eu sou mau, porque se você é benevolente e é generoso demais, você está causando um mal enorme para o seu filho. Você tem que ser justo. A justiça que é fundamental. Equilibrado, né? Com amor, equilibrado, com equilíbrio. Então, eu vejo, no quartel a gente fala forma. que Então tem que ser pai na hora que tem que ser pai realmente, e tem que ser amigo quando tem que ser amigo, que é para compreender, para deixar esse canagem mais... Porque tem fases na adolescência em que a criança precisa, principalmente quando entra em cena este apelo, que talvez seja o apelo mais forte da natureza humana, que é o sexual. Esse apelo. Então, é preciso que hajam esses canais, que esses canais estejam sempre abertos. E, normalmente, a filha se abre mais com a mãe e o filho mais com o pai. E aí é que a onça... No quartel a gente costuma dizer que o bonzinho vira coitadinho, né? E muita gente que não tem, assim, que se sente em dificuldade em exercer a autoridade, de se mostrar como pai e mãe, acaba chorando depois. Cid, me chamou a atenção em meio de um ouvinte que disse aí que até, poxa, quantas vezes eu tenho que procurar o meu filho? Olha, eu quantas forem necessárias. Exatamente. 2, 4, 6, 10 e até 70 vezes 7. Não, ela ainda pergunta, é ela que vem a mim ou eu que vou a ela? Não, a mãe vai ter que ir, porque o filho às vezes não vem. Não vem. Trabalhar e insistir, perseverar. Porque Ezequiel 34, o Senhor diz assim: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Que lindo. A ferida sararei, a que cambaleia carregarei no colo. Então os pais não podem se furtar a essa tarefa. E se o pai e a mãe desistir dos filhos, quem vai? Não espere que ninguém possa insistir. Aí entra aquele negócio, a vida vai arcar de ensinar. A vida ensina, né? É cruel. A vida leva para uma... A vida cobra. Cobra muito e mata. Mesma coisa. Outra coisa também, nessa fase, muitos adolescentes começam a ter os apelos sexuais e não tem condição nem coragem de falar com os pais. Pai tem que deixar todo o tabu de lado, conversar com seu filho, assim, cara a cara, mas falar rasgadamente mesmo, deixar o filho por dentro de tudo, porque muitos jovens adolescentes dentro da igreja estão enchendo os pais de pergunta: se Deus me faz ter libido, por que eu não posso ter relação sexual? Isso é o que... Deputado, quer saber por que eu não posso? Está demais. Os pais estão pedindo ajuda. Mas aí a gente tem uma explicação para isso. Lógico que tem explicação. Só estou dizendo que tem pais que preferem não conversar. Não tocar. Preferem não explicar. Deus condena. É pecado. Não pode ter relação antes de casar. E acabou. Não, minha amada. Conversa com seu filho. Mostra na palavra sobre domínio próprio. Fala que isso é de Deus, sim, libido, isso é de Deus, isso é maravilhoso, mas tudo tem seu tempo. Assim como a vida humana tem fases, a vida sexual também tem seu momento. Mas tem que conversar, pastor Jean. Tem muitos pais que não conversam. É isso que eu queria pautar. A gente nota um apego, uma preocupação muito mais forte com essa questão sexual do que alguns anos atrás. Pela influência. A Misilene me chamou a atenção esses dias. Ela abriu lá o iPad na minha frente e falou assim: olha aqui, amor, por que eu tenho medo que as crianças fiquem no Facebook? Então tá lá o Facebook na sua configuração bacaninha ali, né? A linha de tempo. E na lateral, na coluna lateral, vários apelos, entendeu? Piscando,
clique aqui, a moça já... as propagandas de pornografia. Chamando ali. Então, quer dizer, quando há essa legalidade, essa facilidade do filho ficar na internet sozinho o dia inteiro, o smartphone ou com um iPad ou com o que for, sem a fiscalização dos pais, você está entregando seus filhos aos lobos, porque ele puxa o dedinho um pouquinho para o lado assim, já clica e ele vê tudo que você queria que ele não visse. E depois que vê, o despertamento, a vontade de se envolver naquilo vai ser muito mais forte. E pastor Jean, tem os programas de televisão, tem novela, tem que não filme, tem mais, que embora tenha a classificação, pais sentados no sofá com os filhos assistindo filmes que tem cena de sexo. Tudo isso é apelação. Um menino, por exemplo, ele é totalmente visual. Ele viu, funcionou o olho aqui, já tá funcionando. Sumiu, foi pro mundinho dele. Já sabe. Sumiu, foi pro mundinho dele. Tem até tem até um recado que um ouvinte mandou, que a gente precisa explicar o não para os nossos, porque o adolescente não aceita apenas o não em si, ele aceita o não se você explicar o que é. Ela tá de volta. Pesquisa. Explica não. A doce voz de Marcela Bastos, o retorno. E então, na adolescência os pais devem ser amigos? Marcela tá vermelha, não sei porquê. Ou apenas pais dos filhos. A gente, como começou aí dividindo em 3, ficou 45% dizendo que devem ser amigos, o 18% dizendo que apenas pais e 37% dizendo que devem ser os dois. Pois é, na internet continua aqui, ó. Agora aumentou um pouquinho, apenas pais, os pais, 10% dos pais responderam apenas pais. E 90% dos adolescentes disseram que tem que ser amigo. Continua, Marcelo. Vamos aos prêmios, então. O Fábio Castro Alves, da Chatuba, telefone 9108, final 70, participou da pesquisa e leva o CD O Sonho Não Acabou, da Gisele Nascimento. A Sueli Moreira participou com a gente por e-mail, tá faturando o CD Liberta-me, da Fernanda Brum. E o Fernando Damasceno, de Maricá, foi o vencedor do Facebook. Ele leva o DVD Recordações aqui da nossa Leinha Mendonça. Maravilhoso DVD. Cid, olha só. Tem muita gente trabalhando, ouvindo o debate aqui, ouvindo a 93. Olha aí, ó. Sim. A Mirleia disse assim: oi, nós somos de Nova Friburgo e eu não consigo fazer os meus artesanatos em MDF sem ouvir o debate 93. Ainda fiz a minha propaganda. E o Samuel disse assim: ô Cid, manda um alô pra mim. Mando. Eu sou o Samuel da Cocada. Ô, eu tô Samuca. aqui no trabalho fazendo cocadas maravilhosas. Mas não trouxe aqui, não trouxe pra gente, pô. Ligadinho no debate 93. Maravilha. Gente, olha, um dos debatedores, eu não me recordo qual foi, eu digo que foi o deputado Harold Oliveira. Ele disse o seguinte, que a Leia Mendonça é amada por todo o povo evangélico. O senhor disse isso, deputado? Disse. Pois é, o senhor está enganado. É porque eu não sou evangélica e sou muito fã da pastora Leia Mendonça. Olha aí, que eu sei que eu dei um susto em vocês agora aqui, ó. Beijo, minha amada, um beijo. O nome no teu dela coração. deixa eu ver aqui, é Jacileia Santos. Tá no trabalho agora lá no centro, que você, Jacileia, tenha um encontro urgente com Jesus Cristo, esse amigo, esse pai, esse tudo para nós. Sou professora de escola bíblica dominical. A ouvinte, gente, a ouvinte. Regente de coral. Além de outros cargos. Entra ano, sai ano, eu tô lá, envolvido em vários ministérios. Só que agora eu cansei. Eu sinto que tanta atividade acabou me tornando uma pessoa estressada, dura e até mesmo fria espiritualmente. Estarei pecando se eu tirar a mão do arado agora? Como trabalhar para o reino sem se tornar um ativista de igreja? Interessante, hein? É muito interessante. forte. Interessante. Nossa. Quais os sintomas de que uma pessoa está se tornando um ativista ao invés de um adorador? Qual o segredo de se fazer a obra sem esquecer o dono da obra? Queria voltar amanhã. Volta amanhã? Queria voltar amanhã. Como é que é? Amanhã não. Segunda. Amanhã. De novo aí. Vocês querem voltar? Não? Nós estamos cheios de ativistas aí, hein? É mesmo? Sério? Tanto é que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. É porque não estão tão à mostra assim, né? Essa é uma questão fundamental, porque o ativismo nada mais é do que se descolar do objetivo para um objetivo pessoal. É quase que virar um objeto, na verdade, né? Pois, gente, parou. Vamos parar, porque esse e outros assuntos é para a próxima semana. Já no retorno do nosso querido J.R. Vargas, já vai estar de volta na segunda-feira. Tem gente perguntando, Cid, cadê J.R.? J.R. tá estudando, gente. J.R. quer ser alguém quando crescer, tá estudando. E lá que ele já é, né? Mas isso, e pois é, eu tô pensando seriamente em seguir a carreira também, igual aí. Pois é, na próxima semana, J.R. Vargas já vai estar aqui no comando do debate
Debate 93. Obrigado, meu querido pastor Paulo César Braga, pela sua presença, queridão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Obrigado pelo seu elogio inicial. Bonito, quero mandar bacana, um grande elegante abraço para você, um beijo para minha esposa Cláudia e para minha amada igreja metodista em Copacabana, ali no bairro Peixoto. Mas quando eu tava te elogiando e você, eu sabia que a tua esposa se chama Cláudia. Isso. Qual o nome da minha esposa? Cláudia também. Dá licença, meu amigo. Você tem bom gosto. Pastor Paulo é o índio mais bonito do Brasil. Não, índio é o Jair, gente. Índio é o Jair Cardoso, gente. Índio é o Jair Cardoso. Minha querida Léia Mendonça, obrigado, benção. Deus abençoe. Amém. E parabéns de novo. Obrigada, tá? Ontem eu estive cantando lá no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu e ouvi uma pregação maravilhosa do pastor Marcos Gregório, que eu quero mandar um beijo para ele, dizer que nós estamos com ele orando para que Deus o abençoe cada vez mais. Amém. Meu querido pastor Jean Max, obrigado, amigo, pela presença. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Foi uma honra estar aqui, um prazer rever. A gente já estava com saudade. Estive lá no aniversário da pastora Léa, foi lindo. Ela estava linda como sempre. Né? O pastor Paulo não foi. Do governador é uma comunidade à parte. Corporativista, né? Corporativismo. Corporativismo. Isso aí. Não é um mundinho. Não é um mundinho. É uma ilha. Nossa, é uma ilha. Quero mandar um beijão também para minha esposa, cantora Misilene, para os meus filhos adolescentes, que graças a Deus são bênção na minha vida. Eles são auxiliares lá na igreja, Daça Regi Coral, treina o teatro, ensaia ali os adolescentes. Caleb é o nosso guitarrista, Felipe cuida do projetor, ele tem mais habilidade no computador do que os adultos. Então são obreiros que estão do meu lado. Eu louvo a Deus por tudo isso. E um abração aqui pro Fabiano Neres, que é um cantor também na nossa igreja, ministro de louvor ali. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. E fotógrafo também nas horas vagas, né? Fotógrafo. O que esse cara fotografou aqui hoje foi uma festa. Deputado, obrigado pela presença, comandante. Volte sempre aqui à sua casa. Meu grande abraço aos nossos queridos ouvintes que nos garantem essas posições de estarmos aqui. E é graças a Deus, né, que nos dá condições diárias às nossas equipes, as pessoas que estão aqui, de cumprirmos esse nosso compromisso, primeiro com o reino de Deus, e esse compromisso pedagógico, esse compromisso educativo com o nosso público. Um abraço grande para a turma da Zona Oeste. Amanhã estarei lá na Cadesc, Catedral das Assembleias de Deus, lá de Santa Cruz, onde tem a reunião da FIB, que é o Congresso das Irmãs. Estaremos lá amanhã. E você, se mora aí por perto, ou mesmo que more longe, quiser participar de um grande culto com a Flor de Lis, é amanhã, Cadesc, a partir das 19 horas. Que propaganda que eu fiz, meu pastor isso, hein? Pedro, ó, vai chegar a conta, hein? Vai chegar a conta. A gente vai mandar a fatura, hein? Vai mandar a fatura. Gente, olha, com muita tristeza a gente comunica o falecimento do senhor Manuel Soares, que foi sepultado agora há pouco pela manhã. Nosso carinho a toda a família, nossa oração pela família, que Deus os conforte nesse momento difícil. Ao meu querido amigo André, lá da Pousada Soares, um dos nossos colaboradores aqui, inclusive um dos patrocinadores aqui do Amo Você. O nosso abraço a você, meu caro André, nosso abraço a toda a família, e que Deus conforte o coração de vocês. E a gente vai encerrando o nosso debate agora, pedindo por favor, a minha querida Léa Mendonça, que por favor nos leve a Deus de oração. A gente encerra assim o debate. Daqui a pouquinho tem ela, Rosane Félix, 2,20 metros de talento, 1,5 metro de altura só, mas arrebenta na programação com o Pediu Tocou. Pastora Léia. Pai querido, pai amigo, quem somos nós para conseguir educar filhos, dar uma direção, norte, formar caráter, se o Senhor não for conosco? Somos falhos, somos tão pequenos, também temos nossas debilidades. Mas quando nós somos orientados pelo Espírito Santo, conduzidos pela Tua Palavra, nós conseguimos criar filhos nos Teus caminhos. Por isso pedimos que esta irmã que mandou o e-mail hoje seja totalmente amparada pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo. Todas as famílias que estão ligadas nesta rádio, recebendo informação, conselho, que possam agora se sentir mais aliviados, por saberem, ó Deus, que seus filhos não são exceção. Todos os adolescentes passam pela mesma fase, mas que tenhamos paciência para o diálogo, para um relacionamento mais afinado, mais estreito, que possamos levar motivação para dentro da nossa casa e não sermos aqueles pais que cobram o tempo inteiro, que possamos gerar ambientes de alegria dentro da nossa casa,
Nós, mulheres, principalmente, que somos como videiras frutíferas no centro da nossa casa. Dá-nos sabedoria, Senhor, para conviver com maridos e com filhos, porque nossos filhos precisam ser bênção neste mundo e fazerem a diferença. Existem pessoas agora chorando a perda de entes queridos. Conforta seus corações. Pessoas enfermas, leva a sua cura, Senhor, e que tudo seja feito conforme a tua vontade para o bem daquele que te ama. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.